Querido e querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este que é o terceiro episódio da nossa minissérie de mensagens, cujo título é Conselhos para uma Família no século XXI. No primeiro episódio, cujo título é Esse é para os pais. Eu dei um conselho para pais. Falei que nós deveríamos vencer essa herança que nos enrijece, que nos coloca na condição, muitas vezes, de meros provedores, deixando equivocadamente o lugar dos afetos para a mãe. E eu disse, pais, abracem, beijem, sejam afetivos e afetuosos à luz do Deus de Jesus Cristo. No segundo episódio, cujo título é Esse é para as mães, eu dei um conselho às mães, que elas assumissem o lado B da maternidade, rompessem com essa lógica que tende a divinizar, a fazer com que divinizar a maternidade, fazer com que a mãe seja um ser angélico, esquecendo que a maternidade tem um lado B à luz dos discos ou do disco de vinil, que é da minha época. E eu dei esse conselho para as mães. Assumam o lado B da sua maternidade. Hoje, episódio 3 da nossa série, o conselho. Esse é para os casais. Vem comigo. Para que você possa entender a nossa reflexão hoje, eu preciso te ensinar duas palavras. Ensinar se é que você já não as conhece. Tenha certeza de que estas duas palavras vão te soar estranhas. Por quê? Porque elas vêm de línguas que não são as nossas línguas ou a nossa língua materna, no caso português. A primeira palavra vem da língua hebraica, língua a qual o primeiro testamento da Bíblia foi escrito. E é uma palavra que, de novo, vai te soar estranha. Vem comigo, tenta pronunciar esta palavra que aparece aí, ela é tizim, tizum. Na verdade, se escreve com esse T, mas a pronúncia é zim, zum. Eu queria que você pudesse contar de 1 até 3 e repetisse comigo. 1, 2, 3, zim, zum. O que é que zim, zum significa? Zim, zum é uma palavra que nasce, ou melhor dizendo, eu pelo menos tomei conhecimento dela por um místico rabino judaico lá do século XIII, olha que coisa do século XIII, onde, para explicar o conceito que eu quero partilhar com você agora, ele nos ajudou a entender o seguinte, nos ajudou a entender que a criação não é um ato de expansão de Deus. Atenção, atenção, atenção. Posso estar sendo enigmático? Sim, mas segura aí. Eu, por exemplo, sempre pensei que a criação fosse um ato de expansão de Deus. Tipo, o que existia antes de tudo? O que existia antes de todas as coisas? Para quem assim acredita, o que existia era Deus. Esta causa não causada. Este ser que a tudo enchia, e era. E aí, para criar todas as coisas, Deus meio que se expande, ele cria algo para além de si. Pois bem, essa compreensão de um Deus que cria aquilo que não é ele, era a compreensão que me habitava, até eu chegar a esse conceito que a palavra zim, zum
consegue nos transmitir. Zim-zum, ao invés de expansão, é a palavra que significa contração. E veja que coisa bela o rabino judaico nos traz. Ele diz que ao invés da gente imaginar todo mundo criado como um ato de expansão de Deus, nós deveríamos pensar que tudo que existe para além de Deus foi um ato de contração de Deus. Ao invés de Deus se expandir, ele fez exatamente o oposto, que foi se contrair. Nesta contração, a vida vai florescendo. Porque se tudo era Deus, ele não cria necessariamente algo que esteja para além dele, ele se contrai, e nesta contração a vida surge. Eu não sei se você já pegou a relação disso com casamento. Olha que imagem fabulosa. O ato de contrair é um ato que gera a vida, que deixa o outro florescer. No caso de Deus, sabe o que eu imaginei e queria te convidar a imaginar juntamente comigo? Imagina uma tela toda azul. Só existe o azul, só uma cor. É Deus antes de todas as coisas. E imagina que o azul vai se contraindo, ele vai se recolhendo. E à medida que ele se recolhe, vão surgindo o verde, o amarelo, o cinza e por aí vai. Esse ato de contração que gera a vida, que faz a vida florescer para além de si mesmo, este ato de contração que a palavra zim-zum quer nos dizer. Num casamento, nós que somos muito viciados no nosso eu, você que está me escutando, eu que estou falando, nós temos uma adicção primal, atávica, essencial, visceral. A nossa adicção é em nós mesmos. Somos viciados no nosso próprio eu. Ao invés de contração, o nosso movimento natural é um movimento de expansão. E no casamento, duas pessoas com uma tendência a expandir, e no ato de expansão eu posso obscurecer o outro, eu posso sufocar o outro, eu posso represar o outro. E a outra sabe o que esse ato de expansão pode nos fazer? A gente pode casar, os casamentos podem ser construídos, e uma pessoa fica no centro. A outra esquece seus sonhos, a outra esquece seus desejos, a outra, às vezes, no extremo desta situação, esquece de si mesma. Casamentos felizes, casamentos saudáveis, são aqueles onde o amor zim-zum é vivenciado. É quando eu me contraio e deixo o outro florescer. Veja que imagem bela nasce da mística judaica. Olha que ideia fabulosa nasce daí. A ideia de que Deus nos inspira, sendo modelo, dizendo para a gente, se eu me retrair, se eu me contrair para deixar a vida florescer, maridos, façam isso. Contraiam-se para deixar a esposa florescer. Esposas, contraiam-se para deixar seus maridos florescer. Parceiros e parceiras, contraiam-se para deixar o outro florescer. É uma contração geradora de energia, de vida. É zim-zum. Não é desaparecimento, não é aniquilação. Não se trata de um desaparecer para o outro florescer. Trata-se apenas de contrair. O casamento não pode ser um grande palco onde a luz está sobre uma pessoa só. O casamento não pode ser um cotidiano onde todas as histórias sejam dominadas por mim, onde todas as falas com os meus amigos, com os amigos nossos, sejam dominados por mim.
onde os meus sonhos sejam sempre e ocupem sempre o primeiro lugar. Eu quero dizer que quanto mais contração marido, mulher, parceiro e parceira fizerem cada um de si mesmo, tanto mais energia vital vai surgir no casamento. A razão número 1 pela qual a gente não consegue vivenciar casamentos que valham a pena para serem vividos é porque a gente não consegue, ou melhor, são raros os parceiros e parceiras, os cônjuges, para usar essa palavra, os parceiros e parceiras, são raros e raras os cônjuges, onde você encontra essa disposição, não de se aniquilar, mas de contrair-se para o outro florescer. E aí, meu querido e minha querida, se hoje, no episódio número 3, o conselho é para os casais, o que eu digo? Para nós, que a gente aprenda a cultivar nas nossas relações o amor zizum. Porque a expansão, o nosso próprio ego já vai fazer por nós. Agora, a contração é um movimento, eu até diria, antinatural, espiritual, da gente poder retrair-se para o outro florescer. Esta é a primeira palavra, zimzum, a contração que faz florescer a vida. Mas eu te disse que eram 2 as palavras. A segunda palavra não vem do hebraico. Ela é uma palavra tão esquisita quanto a primeira, num determinado momento, aos nossos ouvidos. A palavra é essa, pericorese. Eu vou repetir, e ela aparece aí no vídeo, pericorese. Esquisita, não? Soa estranho, não? Mas vem comigo que eu quero te explicar. Pericorese é uma palavra grega que foi usada lá pelo século IV. Opa, hoje eu estou lá olhando para a história, né? Lá pelo século IV, para tentar explicar a ideia cristã de Deus. A concepção cristã de Deus é uma concepção trinitária. Falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por mais complicado que isso seja, esta é a concepção cristã sobre Deus. E aí, acontece que nesta concepção cristã, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trata-se, por mais desafiante que isso seja a nossa mente, e é muito desafiante, trata-se de uma relação sem hierarquias. Numa relação onde o Pai não é maior do que o Filho e que não é maior do que o Espírito Santo. É uma relação nesse sentido, essa ideia é belíssima, nesse sentido, você tem uma relação de tal radical igualdade que é quase impossível a gente entender. Porque é um, mas ao mesmo tempo são 3. Sem uma relação de submissão de uma das partes. O que existe é mútua submissão. Atenção, 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 atenção. Presta atenção que eu vou te dizer. Só se pode falar em submissão numa relação conjugal se essa submissão for mútua. Mútua submissão. Porque se ela não for mútua, ela será hierárquica. E como é que a gente pode modelar o nosso casamento à luz dessa trindade cristã? À luz dessas relações, dessa relação trinitária divina que não conhece hierarquia. Pois bem, para explicar como se relacionam Pai, Filho e Espírito Santo, e isso é uma tarefa milenar que muita gente tem tentado fazer, mas um teólogo do século IV passa um dia na rua e vê crianças brincando. E a brincadeira era a seguinte, era uma roda de crianças, sem inicialmente nenhuma delas no centro, quando de repente uma delas vai para o centro. A criança que está no centro fazia um movimento que era imitado por todas as outras crianças que ficavam ao redor. Só que tem uma coisa bela na brincadeira, é que o centro não era o tempo todo de uma das crianças. Todas as crianças tinham a oportunidade, todos os participantes daquela brincadeira tinham a oportunidade de ir para o centro.
Mas a coisa mais legal é que quem estava no centro naquele momento fazia um movimento imitado por todas as outras crianças. Isto, grava, presta atenção que eu vou te dizer, isto era coreografia. A única imagem que vem, moderna para mim, é o nado sincronizado. Você já viu aquilo? Você já percebeu o grau de sintonia que existe nas equipes de nado sincronizado, equipes às vezes com 8 pessoas, mas tudo milimetricamente. O que um faz é replicado por todos os outros e todas as outras, de uma maneira tal que você não encontra dissonâncias. Esta palavra coreografia, que significa nada mais, nada menos do que a gente afinar os ritmos e os passos harmonicamente. Essa palavra, ela é originária desta estranha palavra que eu estou te ensinando, pericorese. É desta palavra que nasce o nosso conceito de coreografia, de dançar junto com, de estar alinhado, alinhada com. Olha que coisa fantástica. Eu te disse e me disse que os casamentos mais felizes são aqueles que praticam amor zinzum, onde ambos se contraem para que a vida nasça. Agora, eu quero te dizer que os casamentos mais felizes são aqueles que trabalham com esse conceito pericorético. É um casamento onde a gente dança juntos, onde a gente baila juntos, para e passo. Ideal, utópico, sim, mas que ideal fantástico de se perseguir. Neste sentido, esta relação trinitária de profunda igualdade desautoriza qualquer concepção de submissão numa relação conjugal. Este conceito pericorético de coreografia, de igualdade, rompe com qualquer visão, por exemplo, que se instaurou na nossa sociedade, milenarmente eu diria, de que mulheres devem ser submissas ao homem. E tem versões mais interessantes disso, devo te dizer. Por exemplo, tem gente que diz assim, o homem é o cabeça do lar, o homem é o líder da casa, porém ele pode ser um líder servidor, ele pode ser um líder que serve ao outro, é um líder que ama, mas ele continua sendo cabeça. Baseado em quê? Deixe-me te dizer o seguinte, e se nós imaginássemos o casamento como uma fantástica relação, como uma aventura maravilhosa, na qual não existisse um cabeça relacionado com uma função estática. Eu sou homem, logo eu sou cabeça. Não, 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 não. E se a gente trocasse esse conceito arcaico de submissão pelo conceito mais moderno e mais saudável, sabe do quê? De liderança situacional. Sabe o que é liderança situacional? É líder quem melhor está preparado e preparada para aquela situação. Homens, vocês não são o cabeça da casa. Vocês não são os líderes do casamento. Vocês lideram quando o seu conjunto de habilidades, quando as suas emoções, quando existe um terreno fértil onde você vai exercer aquela liderança. Mulheres, à luz da trindade cristã, um casamento pericorético, um casamento onde a gente entende que o centro, lembra da brincadeira? O centro não pertence a um dos dois, você troca de lugar. Mulheres, vocês não são o pescoço que tem que ficar através de muitos subterfúgios movimentando a cabeça. Essas metáforas, esses conceitos só servem para desumanizar as relações conjugais. Não, não, 1000 vezes não. Finanças, sabe quem é que decide sobre finanças no casamento? Quem melhor está preparado para isso. Desde o primeiro episódio dessa série, eu tentei desconstruir a ideia de que, beleza, uma família funcional é aquela onde a mãe faz o papel da figura nutridora dos afetos e o homem fica com a provisão. A gente precisa derrubar definitivamente essas concepções de funções dentro do casamento. Não existe uma função estática. Nem eu,
nem a minha esposa. Somos estática e essencialmente líderes um do outro. Essa é uma liderança que vai acontecendo, vai se tecendo no cotidiano. E, mudadas as situações, transformadas as situações, o líder muda. Sabe por quê? Porque assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma substância, para usar uma expressão bem teológica, são consubstanciais. Assim, marido e mulher são consubstanciais, são da mesma substância, têm o mesmo grau e lugar de igualdade. Maridos, mulheres, parceiros, parceiras, aqui vai um conselho. Vivam o amor zinzum para que vocês experimentem um casamento pericorético. Vivam essa contração que faz surgir a vida no outro, para que você consiga olhar para o seu parceiro e para a sua parceira, não como alguém que lhe é submisso, mas como alguém que, ao seu lado, numa maravilhosa coreografia, faz tocar uma bela sinfonia que a gente pode chamar de casamento. Esse é o conselho que eu tenho para dar para você, casal. Zinzum, pericorese. Zinzum, pericorese. Contração e coreografia. Duas palavras que podem fazer o casamento valer a pena. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te ajude a encarnar esse conselho todos os dias do teu casamento, da tua conjugalidade. Fica aqui esse conselho para você, casal, e eu te aguardo. No próximo episódio, o conselho será para os filhos. Vem comigo.